Então, pessoal, vou dar as boas-vindas oficialmente aqui ao nosso encontro do Beauty Fair ao vivo. Né? O tema de hoje a gente vai tratar com os nossos convidados, falando sobre exportação no setor de beleza. E nosso time de convidados aqui, especialistas, né, são bem experts, e temos um convidado até internacional aqui, que é o Luiz Figueiredo, da Farmilab. Ele é sócio, é isso? Não, desculpe, já me atrapalhei todo aqui, Luiz Figueiredo. Você é sócio-diretor, certo? Isso, da Então Farmilab. tá bom. Obrigada por me ajudar aqui. Está em Portugal, vai estar conosco no nosso encontro hoje. Nós temos também o senhor Sérgio Fernandes, da BC Cosmetologia, também pertence aí ao comitê gestor da ABPEC, né? Falando em ABPEC, a gente tem a Geisa Silvério, que é a gerente de exportação, certo, Geisa? Por favor, se eu cometer alguma indelicadeza aqui, me ajudem, certo? Por favor. Gerente de negócios internacionais. Maravilha. Então, forçando aí, gerente de negócios internacionais. Maravilha. Felipe Spânio, representando a CNI. O Felipe, ele é coordenador de serviços internacionais, né? Então, no primeiro bloco estarão esses nossos convidados e a gente vai ter uma segunda etapa com as marcas Richer Professional e a Beox, né? A Richer está sendo representada pela Aline Ardel, certo, Aline? É assim que pronuncia? Gerente de exportação, e o Rodrigo, que é o diretor comercial. Então, César, passo a palavra, que é o nosso diretor, e vai fazer a mediação desse bate-papo. A duração, pessoal, está com uma estimativa de aproximadamente 1h30. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, coloquem aqui no chat que a gente vai interagir com vocês, certo? Desde já, obrigada pela presença e vamos que vamos. César, passo a palavra. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Um agradecimento muito especial aqui aos que se inscreveram aí para assistir o que esses mestres aí do mercado externo têm a passar para a gente. Obviamente, um agradecimento muito especial à presença do seu Sérgio, representando aí a Associação Brasileira de Cosmetologia, Luiz Figueiredo da Farmilab, lá de Portugal, para falar um pouquinho para a gente do mercado lá da Europa e também de outras praças aí do mercado externo. Felipe Spaniol, um agradecimento especial aí pela presença. Muito obrigado aí à CNI por sempre estar presente com a gente. Geisa, agradecendo aí a ABPEC por estar podendo participar com a gente, compartilhar todo o conhecimento aí que vocês têm ao longo desses anos. E o Rodrigo e a Aline por estar representando aí as marcas e para poder também estar compartilhando um pouquinho da experiência de vocês com quem nos assiste. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, um super agradecimento pela presença. Eu vou começar com o primeiro bloco. A gente vai fazer a live em 3 blocos, né? O primeiro bloco para falar um pouquinho sobre o mercado geral, sobre a visão de cada um de vocês sobre esse momento, que oportunidades e que desafios aparecem aí no cenário, tá? O segundo bloco, vamos estar trazendo perguntas da audiência. E o terceiro bloco, comentários finais e um encerramento de cada um de vocês com a participação do Rodrigo e da Aline também para compartilhar um pouco mais aí da experiência deles em relação à parte prática dos desafios de desenvolver uma marca no mercado externo, de desenvolver todo esse trabalho de internacionalização das empresas. Então, vou começar aqui, se vocês não se incomodarem, aqui na sequência que está na minha tela. Seu Sérgio, os cosméticos brasileiros são muito famosos aí por sua diversidade, né, em termos de ingredientes. Recentemente soube que o Brasil está entre os 5 principais desenvolvedores ou de insumos voltados para essa nossa área da beleza. Como é que o senhor enxerga o momento, né? É claro que ninguém gostaria de estar passando por isso, né? Mas é um momento que pode gerar oportunidades e que fortalezas o senhor enxerga que o Brasil tem para estar desenvolvendo esse mercado externo, e como é que vai ficar tudo isso depois dessa pandemia aí se acalmar. Mais uma vez, obrigado pela presença, seu Sérgio.
De nada, é um prazer. A pergunta é aquela de $1 milhão, né? A resposta vale mais, né? Na verdade, o mundo inteiro está passando por esse problema. Então, não é só nós aqui no Brasil que estamos sofrendo os efeitos, principalmente os efeitos econômicos da pandemia, né? O isolamento social, evidentemente, é uma das principais consequências da pandemia, mas eu não diria que o problema é o isolamento social, mas sim a pandemia em si que está causando uma série de mudanças no pensamento das pessoas. Em termos de negócios propriamente dito, realmente houve uma diminuição nesse momento. A gente observa que o mundo todo está meio em compasso de espera. Eu falo muito pela parte de matérias-primas, né? Mas eu acredito que isso deve ser generalizado hoje em dia, embora alguns setores possam ir um pouco melhor do que outros, mas o problema é generalizado. Eu diria que a marca Brasil sempre foi muito forte no mercado internacional. A gente sente nos congressos que nós participamos e sempre temos o feedback dos clientes que a marca Brasil sempre foi muito forte. Eu diria que, ultimamente, mais recentemente, eu diria de um ano para cá, 6 meses para cá, eu tive até uma reunião com um distribuidor nosso na França, que mostrou uma certa preocupação de uma imagem um pouco arranhada do Brasil face a esses últimos acontecimentos, não esses últimos agora, recentes, mas do ano passado, com relação a queimadas na Amazônia, etc. Isso, infelizmente, acaba denegrindo um pouco a imagem dos produtos. Infelizmente, isso eu notei que no final do ano passado isso estava começando a acontecer. Espero que a gente consiga sobrepujar isso daí, porque a nossa marca, principalmente no que tange a produtos capilares, sempre foi muito forte na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, eu acredito que aí é que moram as maiores oportunidades e no pós-pandemia vamos ver como é que o mundo vai se comportar com relação ao que está acontecendo em cada uma das regiões. Mas a gente sempre tem, né, crise e oportunidade sempre andam juntos. Então, eu acredito que a exportação vai continuar sendo uma grande oportunidade para os fabricantes de cosméticos do Brasil colocar suas marcas para outros países. Eu acho que a gente tem totais condições de fazer isso, não só na América Latina, mas em todos os outros continentes. Legal, seu Sérgio, obrigado pela abertura. Vamos dar continuidade aqui, na sequência está para mim a Geisa. Geisa, a Bipec tem um grande projeto, né, já de algum tempo relacionado aí à exportação, desenvolvimento de marcas brasileiras no mercado externo. Né, vocês participam e ajudam as marcas a participarem de diversas feiras internacionalmente falando, né? Como é que você enxerga esse cenário? Como é que oportunidades aparecem? E se você puder, que dicas você tem aí para passar para a nossa audiência, já agradecendo aí mais uma vez a sua presença, Geisa. Imagina, César. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, dar alguma dica nesse momento, acho que é ser um pouco ousada, né? Eu acho que a maior certeza de todos é que a gente não sabe de fato o que vai acontecer e enfim, é uma situação nova, não só para o Brasil, para as nossas empresas, mas para o mundo todo. O que eu posso dizer em relação ao mercado internacional é que algumas empresas relatam, de fato, algumas dificuldades nas exportações, obviamente, porque os mercados fecharam, existiram dificuldades desde embarques de mercadorias, enfim, importação, exportação, o mercado acabou se fechando um pouco. Mas também a gente tem relatos de empresas que, inclusive, aumentaram suas exportações nesse período, né? Seja para um continente especificamente durante um mês, e ao retomar um outro continente acaba
reduz de um lado e aumenta do outro, a gente tem bons relatos ainda assim. E eu acho que o mais importante nesse momento é nós lembrarmos sempre que a exportação ela sempre foi um desafio, ela é um desafio para todos nós. Num setor que é regulado, que é necessário um registro de produto, que é necessário você atender as legislações sanitárias de cada um dos países onde a gente busca entrar, ou onde nós já estamos e queremos crescer, é importantíssimo que todos possam lembrar que é possível, mas é necessário um esforço. E esse momento de pandemia é uma adaptação nova, né? Em relação à ABPEC, eu não sei se todos os ouvintes aqui conhecem o que é a associação, então me permitam dizer, mas é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Nós representamos os interesses e as indústrias do setor. Dentro das diversas áreas de atuação da entidade, existe a área de negócios internacionais, a qual eu sou a responsável atualmente. E um braço dessa área é o projeto setorial Beauty Care Brasil, que é um projeto que promove a internacionalização da indústria de todo o segmento. Então, nós damos apoio às empresas de produtos acabados, né, que são as NCMs do setor em si, HPPC, assim como outras verticais. Então, a gente apoia a cadeia produtiva, ingredientes, embalagens, acessórios, né? Então, todos os correlatos que permeiam o nosso universo também pode contar com o apoio. E esse projeto é uma parceria entre a ABPEC e a Apex Brasil, que é a Agência de Promoção às Exportações e Investimento. Existem diversas agências e fontes de fomento brasileiros para que a gente possa se apoiar, mas eu acho que nesse momento nós temos que lembrar que temos que prezar pela imagem do Brasil, né? Então, nós estamos todos juntos tentando mostrar que, ainda com todas as dificuldades que estamos passando, existem diversos atores, né? A BIPEC, a PEC, por meio de lives agora, como essa que a gente está fazendo, da Beauty Fair, mas a gente tem que lembrar que nós temos que nos apoiar. É difícil, não é fácil, não tenho como dizer o futuro nos reserva a quê? Eu posso dizer que o futuro nos reserva a bons resultados se a gente se empenhar neles. Porque é o que eu tenho visto ao longo desses últimos 20 anos de projeto setorial. Muitas empresas participam, atualmente eu estou com aproximadamente 100 empresas no projeto, dessas diferentes verticais de apoio, e os resultados crescem, né? Então, essa eu acho que é a principal mensagem. É possível e a gente tem como superar e as empresas fazem um trabalho excelente. Legal, Geisa, obrigado. Dando sequência aqui, já agradecendo mais uma vez a presença, Felipe, a CNI tem uma visão privilegiada, né, das indústrias, não só na questão na área de beleza, mas de outros segmentos também, né? Vocês apoiam diversos segmentos, diversas ações, mas da experiência e da visão que você está tendo desses diversos segmentos, o que a gente consegue trazer de positivo, como é que a CNI está enxergando tudo isso, eventualmente que tipo de apoio a CNI está pensando ou está projetando aí para indústrias de cosméticos especificamente. Obrigado mais uma vez, Felipe. Boa tarde, César. Eu que agradeço pelo convite e agradeço também a todos que se inscreveram aí nessa webinar para a gente discutir um pouquinho desafios e oportunidades para o setor. E lá na área internacional da CNI, a gente divide as atividades basicamente em dois grandes eixos de defesa de interesses. Então, temos duas gerências que cuidam disso, uma de política comercial, que é do comércio exterior para dentro das fronteiras do Brasil, então facilitação, tributação, legislação, enfim. E uma gerência de negociações internacionais, que vai buscar os acordos internacionais, que vai fazer medidas de defesa comercial, que vai combater o comércio desleal, enfim. E esse outro eixo que a área internacional também cuida é de serviços de internacionalização, que é justamente a área que eu coordeno na CNI com as atividades e projetos de apoio à internacionalização de empresas no Brasil como um todo, desde a capacitação, inteligência, promoção de negócios, investimentos, consultoria, enfim, todas
atividades que podem ajudar a empresa a exportar ou importar. E com isso, eu queria dizer que eu não sou especialista em cosméticos, né? Nós temos um público super qualificado aqui, mas eu preparei alguns dados um pouco mais gerais, até porque, como você falou, nossa visão precisa ser transversal. E com isso, eu começo trazendo alguns dados sobre o que está acontecendo no comércio mundial e no Brasil até agora. Então, apesar de tudo, se a gente tiver um olhar puramente econômico, os números ainda são muito pequenos de impacto, perto do que a gente imagina que vai acontecer no ano. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a abril desse ano, a gente teve uma redução só de 4% nas exportações brasileiras em relação ao ano passado. É óbvio que em diferentes segmentos e atividades econômicas isso é maior. 12% da redução se deu apenas na indústria. Ou seja, esse número só não é maior porque a agricultura cresceu. Então, a demanda por alimentos no mundo cresceu, com isso, a corrente de comércio também não foi tão impactada como a gente imaginava que poderia já estar sentindo. Pra vocês terem uma ideia, tem um estudo da OMC de algumas semanas atrás que estima no cenário mais otimista uma redução do comércio mundial em cerca de 10% esse ano. No cenário mais pessimista, algo em torno de 30%. A minha opinião pessoal é que a gente está muito mais próximo desse cenário pessimista, podemos, inclusive, ter um impacto maior. É óbvio que os setores também dentro da indústria têm diferentes realidades, tempos de resposta. Muitas vezes, setores que têm contratos de mais longa duração conseguem manter um fluxo de comércio ativo mesmo em situações como essa. A gente tem setores explodindo nesse momento, como é o caso das EPIs. E no setor, por incrível que pareça, de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, houve um aumento de janeiro a abril nas exportações brasileiras. É óbvio que esse foco é em produtos acabados, a gente passou de 187 para 189 milhões nas exportações, com alguns destaques também dentro dessa grande cadeia que vocês atuam. Sabonetes, produtos para cabelo, desodorantes crescendo bastante nesse primeiro quadrimestre do ano. Agora, outros setores como fragrâncias, higiene oral, cutelaria, uma queda significativa. E isso também é a realidade para a cadeia que, por exemplo, o Sérgio começou a falar na sua apresentação inicial, que acessórios, todas as outras verticais da cadeia, elas têm um resultado um pouco diferente e tem uma pequena redução nesses primeiros meses do ano. Um outro ponto importante que eu acho que é legal para o início desse debate é a gente olhar para os países que são os principais países de destino das exportações desse setor do Brasil. Então, existe um foco hoje muito grande em América Latina, em especial Argentina, México, Colômbia, Chile. São países que vêm numa onda ainda crescente da pandemia, então é muito difícil a gente ter certeza de qual que será esse pico, assim como está acontecendo no Brasil. A gente tem ainda restrições de voo sendo feitas, implantadas, fronteiras fechadas, então o impacto pode ser ainda maior para a nossa região, que em termos globais teve um efeito tardio em relação ao Covid. Mas as estimativas, se a gente for considerar os dados da FMI de queda para a região, dão conta aí algo em torno de 5% de queda no PIB para o ano. Mas para as exportações isso é muito mais significativo. A gente já registra uma queda de 11% de exportações do Brasil para a região aqui da América Latina. Então, assim, em termos gerais, esses são os grandes dados. E aí, eu acho que para responder melhor a sua pergunta, tem algumas ações que podem ser feitas e informações que são importantes para as empresas, em especial as micro e pequenas, nesse momento. Nós acompanhamos regularmente as medidas que são lançadas para atenuar os efeitos da crise. Existe uma página exclusiva que monitora em tempo real tudo que acontece ou é publicado, enfim, por órgãos do governo, em diferentes esferas. Eu posso compartilhar no chat depois o link para que vocês tenham acesso a isso. Hoje são 62 medidas que já foram adotadas no Brasil, em diferentes áreas, desde governança, ampliação de acordos comerciais,
redução de imposto de importação, de IPI para certos insumos, facilitação na emissão do certificado de origem, que é um documento muito comum, principalmente para as exportações aqui na América Latina. Só mais um dado relacionado a isso, não só o Brasil. 7 países aqui da região já adotaram a aceitação do certificado escaneado durante esse período de pandemia, independente do setor. Cosméticos também se aplica. Ou seja, não é mais necessária a tramitação de papéis de forma manual durante todo esse surto, enfim, enquanto não se tiver uma real noção de quando isso começa a arrefecer. Mas são medidas importantes que, somadas, esses pequenos esforços podem fazer diferença na estratégia de internacionalização da empresa. E com isso, eu queria dizer que, por mais que estejamos todos preocupados na própria sobrevivência, a gente acredita muito que a internacionalização é uma das saídas para essa crise. A gente precisa continuar apostando no mercado internacional. É óbvio que a forma de fazer negócios muda muito. Então, agora, as empresas precisam se preparar, se ainda não estavam preparadas, para participar em ações virtuais, fazer rodadas de negócio de forma remota, com interação humana, ou seja, que nem a gente está fazendo aqui, existe um grande grupo de participantes, todo mundo falando, ao vivo, tempo real, só que sem contato físico, sem o olho no olho, como a gente estava muito acostumado, principalmente no Brasil, a fazer. Essa é a nova realidade. A gente precisa, se ainda não estamos prontos para isso, correr atrás e se adequar. E aí tem uma série de ações sendo feitas por diversos organismos aí, como webinars, justo essa que a gente vem fazendo, capacitações EAD que estão sendo lançadas, a própria CNI tem uma agenda extensa de apoio às empresas para isso, mas o importante é a empresa buscar aquilo que mais se adequa à sua realidade. Então, se ela precisa de ajuda para formar seu preço para exportação, por exemplo, ela consegue continuar fazendo isso de maneira remota nessa nova realidade. Ela vai participar de uma ação virtual, ela precisa ver de que forma ela consegue trazer a mesma atratividade do que numa reunião presencial em que ela consegue fazer uma demonstração, em que ela mostra o produto na pele, enfim, com essas características que a gente sempre foi acostumado a fazer. E, por fim, eu acho que o futuro das ações de promoção de negócios vão mudar de maneira permanente. Portanto, quem ainda não participa de projetos ou de eventos virtuais precisa ver quais são os que estão de fato confirmados. Já temos algumas feiras acontecendo. Uma das maiores do mundo é a Canton Fair, na China. Está confirmada agora para junho. E aí uma feira virtual, ou seja, visita stand de maneira remota, com guias orientando uma visualização do stand mesmo de maneira virtual, portais setoriais, um trabalho de e-commerce ou de marketplace para as empresas que ainda não deram essa virada de chave para o formato digital, e pensar em também outras formas de prospectar clientes. Porque se o desafio não tenho como viajar, não tenho como participar de uma feira com um grande número de possíveis clientes do meu segmento, pensar em diferentes formas de identificar esses clientes no exterior que também precisam manter a sua indústria viva, o seu negócio funcionando, mas sem o contato físico. Então, há 2 semanas atrás, a gente fez uma webinar com 2 traders especialistas em abertura de mercado e identificação de clientes, e o ponto-chave que eles trouxeram é o seguinte: olha, a gente sempre fez prospecção à distância, mas agora isso é mais forte, porque só tem essa opção. Então, o que a gente precisa fazer é criar mecanismos para tornar mais exitoso o que é o cold call. Esse é um termo dos traders, que é quando você identifica uma empresa num diretório, num site online mesmo, você pesquisou, identificou um potencial cliente e liga: olha, eu sou um fulano de tal da empresa X, quero te falar de uma coisa sensacional que é o meu produto. Isso é um cold call, você não tem nenhuma abordagem inicial. Eles estavam trazendo sugestões ali super ricas, do tipo: busquem contatos com outras pessoas que já atuam nesse mercado. Por exemplo, a gente vai ter um representante de Portugal e que tem uma larga experiência na Europa. Quais são os canais e a rede de distribuição que ele conhece que podem ser um meio para a empresa acessar diretamente aqueles potenciais clientes e esquentar esse cold call, tornar mais atrativa a primeira abordagem. Eu acho que esse é um bom exemplo de inovação que todo mundo precisa começar a imaginar e internalizar na sua estratégia.
E um outro exemplo que aconteceu essa semana é do setor têxtil, mas uma empresa nos procurou porque ela está enviando um mostruário de forma, enfim, desassistida. O mostruário está sendo enviado desacompanhado. Ela vai utilizar um instrumento muito comum no comércio exterior, que é o Atacarné, um documento para exportação temporária de bens, e ela vai mandar o mostruário e marcar reunião virtual com aquele potencial cliente. Então, vai mostrar, ele vai poder tocar os tecidos, conhecer o acabamento e o tipo de produto que ela está falando, e o contato que seria presencial agora acontece de forma remota. Eu achei um bom exemplo, porque também poderia se aplicar à cadeia de vocês, e por isso eu queria trazer esses pontos iniciais aí para a discussão. Legal, Felipe, obrigado. Obrigado aí pela participação. Para encerrar esse primeiro bloco, um convidado internacional aí, o Luiz Figueiredo, ele que é da Farmilab, tem uma larga experiência no mercado externo, não só na Europa, né, mas principalmente na Europa, por estar a base dele ali. Felipe, ou Luiz, se você puder compartilhar com a gente como é que os produtos brasileiros são enxergados no mercado externo, e mais do que isso, se você puder dar algumas dicas do que não fazer, né, e principalmente do que fazer, né, num projeto de exportação, lembrando que esse projeto geralmente deve ser tratado como um projeto de médio e longo prazo e não como uma oportunidade em função do dólar tá mais alto ou tá favorável à exportação, né? O que você tem de dica, o que você tem para falar para a gente aí sobre marcas e produtos brasileiros e o que fazer e principalmente o que não fazer? Isso. Então, muito Obrigado. boa tarde a todos. Obrigado eu aqui pelo convite e obrigado a todos os que nos estão também a assistir. Parabéns à Beauty pela organização destes momentos de partilha de informação, que eu considero que são essenciais face a esta situação totalmente inesperada, né, para todo o mundo, para todos os mercados. Eu acho que há aqui uma mensagem logo desde o início que eu considero que é importante passar, enfim, e da experiência que nós temos de várias empresas e da forma como estão a lidar com a situação, e muitos clientes no Brasil, é que neste momento é preciso as empresas manterem tranquilidade, ou seja, penso que não vai trazer nada de positivo entrar em pânico, ou seja, esta situação é uma situação que todo o mundo está a viver, não só as empresas brasileiras, mas todo o mundo. Neste momento o Brasil está a passar por eventualmente está a atingir o pico da pandemia ou estará muito perto disso, mas de facto aqui na Europa estamos agora numa situação bem mais tranquila, mas passamos aqui também momentos bem complicados e com o mercado completamente também encerrado, não é? Estando agora aqui em um momento de reabertura. O que é que eu penso que seria aqui importante? Enfim, a Farmilab, só para fazer aqui um enquadramento, enfim, é uma empresa com praticamente 10 anos de mercado. Somos uma empresa especializada na área cosmética, em produto acabado, e portanto a Farmilab tem os seus escritórios aqui em Portugal, mas está muito direcionada a trabalhar com marcas internacionais em diferentes países, sendo que na verdade é no Brasil que tem o maior número de clientes concentrados, até por uma questão da língua, por uma questão de relação cultural e tudo mais. E então a Farmilab, no fundo, aquilo que se propõe a fazer com os clientes e a forma como ajuda é exatamente no processo de internacionalização, ou seja, desde o registro de marca e o registro de produtos, portanto a parte regulatória, mas, enfim, depois de todas as etapas que vêm a seguir, nomeadamente, e com uma importância extrema, a questão do conhecimento do mercado, ou seja, os estudos do mercado, o diagnóstico das marcas, para entender como é que se devem posicionar, a questão da abertura de distribuição também, que é uma questão fundamental e hoje é um dos grandes desafios face a esta pandemia, a abertura de distribuição, por conta das dificuldades que há em termos de eventos e de feiras, não é? E portanto, a Farmilab faz isto não só para a Europa, como o César estava a referir e bem, mas faz isto também para outros mercados, nomeadamente Estados Unidos, Canadá, alguns países da América do Sul, Emirados e outros mercados. Na verdade, aqui na Europa,
nós, em termos de serviços, é o mercado onde conseguimos, eu diria, praticamente cobrir 100% das necessidades de uma marca que pretende entrar aqui no mercado. E, portanto, eu vou focar aqui um pouco mais em termos de oportunidades, desafios e riscos aqui do mercado. Naturalmente, este período excepcional tem pontos muito negativos, mas também, em momentos de crise, existem sempre oportunidades e pontos positivos. Eu acho que é aí que as marcas se devem focar. O Brasil passa por um momento complicado, não só da pandemia, mas infelizmente a somar a isso, esta questão da destabilização política que o país vive e que nós aqui vamos acompanhando, e que tem tido reflexos na questão da desvalorização da moeda, não é? Na questão da taxa de câmbio. Obviamente que isso tornará os produtos, no que diz respeito à exportação, mais competitivos ou a apresentar melhores margens de lucro. Como o César referiu, eu acho que, e eu sinto que muitas marcas começam a estar despertas para esta questão da exportação, muitas já estão no mercado a trabalhar e a manter as suas estratégias e a reforçar, muitas, apesar do momento. Mas é preciso, primeiro que tudo, as empresas entenderem que há aqui uma oportunidade de exportação, mas que ela deve ser entendida não como um aproveitamento desta diferença de câmbio, desta desvalorização do real, mas como o início, ou seja, pode ser um bom momento para dar início a esses projetos. Ou seja, as marcas não devem olhar para a taxa de câmbio que temos hoje em dia, devem olhar para o histórico da taxa de câmbio, fazendo o ajuste em termos de precificação, não para a realidade de hoje, não é? Mas, portanto, para se protegerem de eventuais ajustes que esperemos que venham a acontecer no futuro. No entanto, isso fará com que, nesta fase, as margens sejam maiores dos negócios. O que permitirá reforçar a sua presença aqui no mercado, reforçar os seus investimentos e reforçar, no final, aquilo que interessa, a presença da marca e as vendas. E, portanto, numa fase em que depois houver um ajuste da taxa de câmbio, a empresa estará certamente com uma redistribuição e com um volume de vendas maiores e, portanto, havendo esse ajuste da taxa de câmbio, mesmo diminuindo a margem, a empresa terá uma operação viável. Pronto. E é muito importante pensar na estratégia a longo prazo. Pronto. Esse é um dos erros que, enfim, dentro de várias experiências com que nos vamos cruzando, acho que pode ser um dos principais problemas de insucesso, muitas vezes, quando as marcas tentam aproximar-se do mercado europeu, é pensarem a curto prazo e, portanto, quase venda a venda, enfim. Esta questão da desvalorização da moeda, ela abre esta oportunidade para a exportação e aqui no mercado europeu em concreto, eu acho que há várias oportunidades que devem ser entendidas e muitas estão relacionadas até com uma forma como o mercado vai reagir ou tem vindo a reagir de forma muito concertada, que é o que não acontece nos Estados Unidos ou noutros mercados. No Brasil também está complicado. Na Europa tem-se assistido a uma reação muito concertada de todos os países. Ontem foi aprovado um fundo de 750 mil milhões de euros de apoio às economias de todos os países, que prevêem essencialmente o combate ao desemprego e, portanto, contrariar uma eventual redução que vai haver, mas é um combate que vai ser efetivo, em função do montante que foi disponibilizado, um combate à redução dos níveis de consumo. Ou seja, provavelmente comparando com outros mercados, nomeadamente com o Brasil, em que poderá haver uma quebra do consumo, aqui na Europa também haverá, mas não será tão severa na minha opinião. Outra questão aqui na Europa, e é importante tocar neste ponto, muitas vezes são visões que eu detecto que estão um pouco distorcidas, é que o mercado europeu, ao contrário de há 10 ou 20 anos atrás, o mercado europeu tem-se vindo a tornar os seus canais de distribuição em algo muito mais dinâmico, ou seja, isso abre oportunidades em termos de novos posicionamentos das marcas em diferentes canais e, portanto, muitas vezes o mercado europeu já não é, ou já não deve ser entendido como aquele mercado tradicional, muito quadrado, muito pouco dinâmico. Obviamente que existem aqui alguns riscos, desde logo aquele que eu falei, portanto a questão da falta de estratégia, não pensar a longo prazo, para evitar que a estratégia de exportação falhe. E normalmente ela falha por 3 motivos. Pode ter a ver com a questão do produto, né? Ou seja, uma especificação incorreta ou falta de qualidade do produto. Pode ter a ver com uma questão de dificuldade na abertura da distribuição ou a escolha de distribuidores que não têm o perfil indicado na marca. Isto é um ponto essencial.
Aqui o que a Farmilab tem vindo a fazer, tanto iniciou um projeto de uma plataforma que depois eu deixarei também informação, farei chegar a informação. É uma plataforma digital que ela pretende ligar marcas a distribuidores no mercado europeu e que nós aceleramos o seu lançamento por conta de toda esta situação de distanciamento, né? E portanto que dificulta, como o Filipe referiu há pouco e muito bem, as marcas têm que encontrar novas formas de criar contactos, de criar conexões com o mercado e portanto com a distribuição. Portanto, nós lançámos uma plataforma que é a Cosmetic, ela será aberta agora em junho, aberta a todos os que já se registaram e os que se virão a registar, e portanto pode ser uma oportunidade muito boa portanto eu deixo o convite para depois perceberem um pouco mais sobre isso, precisa ser uma oportunidade boa para essa questão da distribuição, principalmente na ajuda a encontrar o perfil correto para a marca. E depois, muitas vezes, aqui a dificuldade terá a ver também com um posicionamento incorreto da marca no mercado, a escolha incorreta dos mercados, porque o mercado europeu, apesar de ser um único, cada país tem as suas especificidades. Cada país, em função da categoria dos produtos, pode ter muito mais oportunidades do que outros. E essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui também para as marcas brasileiras, porque muitas vezes, e eu compreendo, tem muito a ver também com a questão da língua, tomam como porta de entrada Portugal. Pronto, e muitas vezes está correto, mas muitas vezes também não está correto. Ou seja, em função da categoria, do posicionamento do produto, pode haver outros mercados aqui dentro da União Europeia, e mesmo a Europa de Leste, que pode ter muito mais potencial para uma determinada marca. Então, é preciso ter aqui algum conjunto de cuidados, pensar a longo prazo, mas o mercado de facto tem oportunidade, é um mercado de 500 milhões de consumidores com níveis de consumo e com capacidade de consumo muito interessantes. E então acho que este pode ser um momento para tranquilamente pensar no futuro e iniciar quem ainda não iniciou ou quem já está no mercado, obviamente a reposicionar-se, a repensar as suas estratégias, para que quando o mercado retome e passar essa mensagem que aqui na Europa as coisas estão bem mais tranquilas agora, salões de beleza que já começaram a reabrir em praticamente todos os países, novas datas de desconfinamento que serão agora para mês de junho, e portanto é expectável que, continuando a redução do número de casos ativos, no final do mês de junho tínhamos retomado uma normalidade que nunca será igual à anterior, mas será uma normalidade que permitirá, enfim, as empresas voltarem a trabalhar com grande positividade no mercado. Legal, Luiz, obrigado. César. Oi, Sérgio. Você me deu a primazia de abrir, eu acabei me fixando na sua pergunta e não fiz aqui uma pequena explanação da ABC que eu estou representando, da empresa que eu trabalho. Você pode me dar mais um minutinho, por favor? Claro. Ok. Então, eu fui convidado para participar pela ABC, né, a Associação Brasileira de Cosmetologia. Então, é uma associação que representa o Brasil junto à FSCC e à FELAS, que são duas associações, uma internacional e uma da América Latina. E a ABC realiza conferências, palestras, workshops, cursos, e tem o tradicional congresso de cosmetologia também, que acontece simultaneamente com a FCE Cosmetic, e que abrange diversos setores, tanto de matérias-primas como componentes, equipamentos de laboratório, tecnologia, etc. A ABC conta, então, com diversos profissionais que formam comitês, grupos de trabalho e aconselhamento em vigilância sanitária, metrologia, meio ambiente, etc. Então, e eu trabalho especificamente com ingredientes. Eu trabalho para a Kia, que é uma empresa 100% nacional também, focada no mercado de ingredientes para a higiene cosmética de uma maneira geral, né, de higiene pessoal. Uma empresa que existe desde 1984, tem 36 anos, e é detentora de um portfólio bastante extenso de produtos, desculpa, e atua fortemente no mercado brasileiro e internacional também. No ano de 2019, nós exportamos para 34 países diferentes, através de 20 distribuidores que nós temos ao redor do mundo. Só para posicionar que eu não tinha feito esse posicionamento. Obrigado.
Obrigado, seu Sérgio. Tá, ficam à vontade aí, se quiserem comentar alguma coisa ou fazer alguma intervenção, um comentário de alguém, fiquem muito à vontade. Aqui é um painel aberto aí para a gente trocar ideias, tá? Algumas perguntas que estão sendo colocadas, eu vou aproveitar também para pôr num contexto geral. Geisa, se a gente puder começar aqui com algumas curiosidades, algumas perguntas, mas é uma pergunta bem pontual, e se alguém, além da Geisa, souber também, por favor, fiquem à vontade. E uma pergunta mais relacionada ao futuro, né? A gente vê que nesse cenário que nos foi imposto, né, da pandemia, muitas ações, muitas atividades que envolvem a coletividade, que envolvem o setor, muitas vezes concorrentes, parecem virar um cenário real e mais do que nunca me parece ser uma solução muito pertinente para não só para o setor de beleza, né, mas para o mercado de uma forma geral. Então, como é que vocês enxergam isso, né, já que o fundamento da associação é isso, né, representar um setor, colocar as pessoas juntas, os empresários e tentar buscar melhorias no ambiente de negócio, né? Essa pergunta mais aberta. E a pergunta pontual é se alguém de vocês, e no caso é a BPEC, tem algum conhecimento sobre a questão de liberação da exportação do álcool gel, né, que no início estava proibida, né, e agora parece que tem uma licença, acho que é LPCO, que apesar de estar demorando, parece que já tem gente que está conseguindo tirar essa licença. Então, tem algumas pessoas perguntando, se você puder esclarecer esse ponto específico e também dar uma visão abrangente aí do associativismo, vamos assim dizer, a gente te agradece. Claro. Em relação aos eventos internacionais, tá? De fato, onde permeia a minha atuação dentro da instituição, né, para promover negócios internacionais. E eu posso afirmar que, assim, nós estamos passando por um momento muito instável, né, onde os próprios eventos, muitos deles não querem cancelar, eles estão sendo prorrogados, né? A gente tem exemplos de grandes eventos, seja de produtos acabados, como de ingredientes, como das empresas de serviços que também participam do projeto setorial, né, serviços de testes clínicos laboratoriais. Todos esses eventos, eles estão, como todos os setores, ou sendo cancelados ou sendo postergados. No nosso setor, todos estão sendo prorrogados, tá? Até o momento, eu não tive nenhum evento que realmente cancelou a edição integralmente no ano de 2020. Temos alguns, né, a exemplo da Cosmoprof, que passou a edição de 2020 para uma edição virtual, né, a decisão final, depois de algumas alterações, e vai fazer presencial em 2021. Assim como, no caso do Sérgio, da Aqui, assim como outras empresas de ingredientes, e as empresas de serviços, que é o outro evento mais importante, que é a Incosmetics Global, que passou a sua edição para outubro. Feiras demais, né? Beauty World Middle East e outros que nós apoiamos, elas estão com datas alteradas. Então, nós estamos agora tentando entender qual, de fato, vai ser a efetividade da realização dessas ações, né? A BPEC está à frente a ela, já tinha, inclusive, assumido o compromisso frente a todos esses eventos, que eles já eram para ter acontecido nesse ano. E nós vamos honrar com os nossos compromissos, assim como a gente sempre fez, porque a gente conta, inclusive, com o apoio da PEC, a gente vai fazer o evento, mas é um momento muito difícil da gente entender, porque tem algumas empresas que estão falando, olha, por liability, não posso participar de um evento presencial. Eu tenho um risco de ir ou não com o representante da minha empresa a um evento. Então, assim, a solução que eu estou vendo que o mundo encontrou é, de fato, passar a fazer os eventos virtuais.
feiras que passam a fazer matchmaking virtuais, rodadas de negócios que antes eram presenciais que se tornam virtuais. É um momento de adaptação e que ainda bem que todos nós estamos nos adaptando muito rápido, né? Se fosse em tempos normais, que não pandemia, levaríamos talvez quantos meses para adaptar tudo isso que estamos fazendo, até essa reunião que nós estamos fazendo agora, né? Esse bate-papo numa live. Isso poderia demorar meses para ser implantado dentro de todas as empresas. Então, em linhas gerais, o cenário atual é esse. Vamos nos adaptar, estamos acompanhando e temos que apoiar a indústria, seja no evento virtual, no evento presencial, no evento que a gente tenha que encontrar uma nova forma, uma nova solução. Acho que todos temos que trabalhar para isso. E isso a ABPEC se compromete a continuar fazendo. Respondendo a segunda pergunta sobre o álcool gel, é um tema quente do momento mesmo, né? Desde, se eu não estou enganada, 16 ou 18 de março, agora me desculpem não me lembrar a data exata, saiu uma portaria onde obriga que as empresas elas entrem com um pedido de uma licença de exportação. E essa portaria diz que essa licença você poderia aplicar por país, por CNPJ, que será feita a exportação, e em 30 dias ela é deferida ou não. Nós temos conhecimento, porque a ABPEC está acompanhando extremamente de perto, porque é um tema que, de fato, está impactando muito as exportações de toda a indústria. Sabemos até de outros setores que passaram a produzir álcool gel, como higienizante também, por conta da queda em seu faturamento, queda em suas produções. Então, encontraram no álcool gel uma solução para manter os seus negócios, mas sem a licença de exportação não vai sair mercadoria. Então, nós temos instruído as empresas que entrem, que façam o pleito desse pedido de licença. Estamos trabalhando fortemente junto ao governo para que seja ao menos simplificada a entrega dessa licença, a permissão dessa exportação, porque é uma forma que as indústrias estão encontrando de entregar um produto. E, complementando um pouco até a fala que o Felipe trouxe, realmente houve crescimento de algumas categorias de produtos do nosso setor, né? Seja pelas empresas que são participantes do projeto, seja na balança comercial mesmo, na exportação. O nosso setor, por ser um setor que trata de é um setor essencial, é um setor da saúde. Hoje em dia não tem ninguém que fale, né, nesse cenário de pandemia, o primeiro cuidado, além de alguma coisa de equipamento como máscara, luvas, além dos equipamentos de autoproteção, de fato que está sendo a solução para essa pandemia é a higiene pessoal, né? Então é um setor essencial, é um setor que a gente está buscando todas as formas de fazer com que a essencialidade, o cuidado e a saúde estejam em primeiro lugar. Mas, infelizmente, né, assim como outros países, o Brasil também tomou uma postura como produtos Covid, né, produtos que estão ligados ao cuidado da saúde do nosso país, eles não poderão cruzar as fronteiras sem autorização. E o álcool gel acabou entrando nisso também. Não tenho, neste momento, a informação absoluta sobre a liberação dessa exportação. Eu posso afirmar que até ontem não tínhamos. Estamos, sim, tentando fortemente, mas eu posso endereçar esse assunto dentro da ABPEC, inclusive, para ver se de ontem para hoje houve alguma empresa que a gente tenha tomado conhecimento. Até ontem, eu sei que não tomamos conhecimento de nenhuma empresa que conseguiu essa liberação. Legal, Geisa, obrigado aí pelos esclarecimentos. O dinamismo do setor sempre é muito grande, né? Uma hora o álcool gel não pode exportar, agora parece que a solução do álcool gel é exportação, mas de todo jeito é muito curioso e muito interessante como o empresário do setor de cosméticos se movimenta rápido, né? Começou uma movimentação de álcool gel, já várias indústrias se mobilizaram, muita gente se mobilizou para isso, né? Muito legal ver essa velocidade, essa agilidade que o mercado
que o nosso mercado tem, né? Dando sequência aqui, Luiz. Desculpa, só um minutinho, se você me permite complementar. A Vipec fez uma pesquisa recentemente com os associados sobre o álcool gel, para tentar eliminar ou agilizar essa licença de exportação. E foi impressionante assim, os números que a gente conseguiu realmente identificar da agilidade das empresas, ou de aumentar a sua linha de produção neste produto e também sabonetes, né, que é um outro produto, o lave suas mãos e higienize com álcool gel, e principalmente sabonete líquido, obviamente, estamos falando, assim como outras indústrias que nem fabricavam e passaram a fabricar. Então, foi possível até agilizar que as empresas que já tinham a AF pudessem antecipar os prazos anteriormente cumpridos pela vigilância sanitária para produzir. Mas a indústria ela se mexe muito rápido, é uma indústria muito inovadora. Nós sabemos, todos nós aqui sabemos disso. Então, é muito flexível, inovadora. Estamos aqui tentando que não pare, nem nas exportações. Nosso interesse é o interesse de todos aqui, né? Eu acho que é fomento dessa indústria. Legal, não vamos parar não, seguimos em frente. Luiz, você comentou sobre uma plataforma na sua explanação inicial de encontros entre exportadores, importadores, distribuidores, e tem bastante gente aqui perguntando como é que vai funcionar isso, quando que está disponível, se já está, né? E qual que é o objetivo final disso, dessa plataforma, dessa sua iniciativa. Muito bem. Bom, essa plataforma, que eu deixei já também o link no chat para poderem aceder em termos neste momento do website e poderem já fazer o registro. Ela está neste momento finalizada e vai ser aberta, ou seja, neste momento vamos chamar-lhe um pré-registro, embora assim que ela seja lançada, que será agora no mês de junho, todos os utilizadores que fizerem este pré-registro vão receber logo o acesso direto para começarem a trabalhar dentro da plataforma. Isto foi um projeto que nós começámos a desenvolver há cerca de um ano atrás e que, portanto, muito antes para vermos isto tudo, mas no fundo foi uma ferramenta que tentasse ajudar e complementar, juntamente com a questão das feiras que já existem também, que são pontos fundamentais de contacto e de estreitamento das relações. Também criar uma ferramenta que ajudasse de forma ágil e de forma, eu diria, mais precisa a tentar criar ligações numa primeira fase entre marcas e distribuidores, ou seja, como é que a plataforma irá funcionar, enfim, de uma forma muito breve, uma descrição muito breve. Portanto, de um lado, as marcas têm a capacidade de se registrar na plataforma. Após fazerem o seu registro, portanto, elas vão, no fundo, a fazer uma apresentação, preencher uma apresentação completa da sua empresa, vão carregar e caracterizar todo o seu portfólio de produtos e depois vão identificar por cada produto ou por conjunto de produtos qual é o chamado perfil de distribuição que consideram indicado para a sua marca. Ou seja, em que países eu quero distribuir, onde é que eu estou à procura de distribuidor, quais são os canais de venda que eu considero indicados para os meus produtos, qual é a dimensão em termos de faturação, enfim, dimensão de equipa comercial desta empresa, ou seja, preenchendo um conjunto de indicadores que definam o perfil de distribuição que cada marca deve ter, porque cada marca tem naturalmente um perfil diferente de outra marca. Do outro lado, portanto, nós estamos a canalizar para dentro da plataforma centenas de distribuidores aqui no mercado europeu, portanto, nós iremos começar pelo mercado europeu, depois no futuro veremos alargar a outros mercados. Portanto, e estes distribuidores que se estão a cadastrar na plataforma, quando se registram, eles definem o seu perfil e definem quais são as categorias em que têm interesse ou que estão à procura para complementar o seu portfólio. Então, no fundo, a plataforma que vai fazer, através de um sistema de algoritmo, será criar, portanto, ligar marcas e distribuidores que a plataforma, que o sistema identifique que têm interesses comuns. E, portanto, a partir daí, abre um canal de comunicação direto e as marcas e os distribuidores podem, portanto, dar início ao contacto e à negociação direta. Nós acreditamos que este sistema vai gerar oportunidades
que, na verdade, uma vez que vão ligar interesses comuns de um lado e do outro, têm uma probabilidade de vir a fechar negócio muito maior. Pronto, esta é de facto a funcionalidade principal da plataforma neste momento. Depois ela está prevista arrancar com novas funcionalidades já no trimestre seguinte, nomeadamente questões que têm a ver com os chamados market trends, ou seja, as marcas e os distribuidores conseguirem ter indicadores do mercado europeu no que diz respeito à oferta e à procura, de que categorias, em que países, a que preços médios de mercado, enfim, fazer depois avaliações de marcas, estudar concorrência. Portanto, essa parte tem tudo a ver com avaliação de mercado. E depois está previsto um terceiro braço, que será uma ligação entre marcas e consumidores no futuro. Não vale a pena estar a alargar muito para aí, depois, naturalmente, seguindo a plataforma, vão começar a acompanhar e a ser informados de todos estes desenvolvimentos que depois vão ser feitos. A plataforma, nós decidimos acelerar o lançamento dela, tomamos a decisão interna de abrir sem qualquer custo, neste momento, para marcas e para distribuidores. Haverá sempre uma conta que será gratuita e depois, em função de funcionalidades avançadas, haverá a possibilidade de fazer o upgrade, portanto, desse registro. Portanto, ficam todos convidados, eu deixei os meus contactos. Nós vamos também lançar, entretanto, a plataforma da Helping Center, onde vão ter uma série de vídeos sobre a plataforma, enfim, tudo, e poderão seguir por lá. Legal, Luiz, obrigado. Parabéns aí pela iniciativa. Eu vou, por falar aqui de plataforma, desse mundo digital, eu acho que uma das coisas que a gente acelerou o aprendizado, né, ou está acelerando nessa pandemia, é a questão de dados, né? E tanto para o mercado interno como para o mercado externo, você conhecer os dados, conhecer mercado, ter informação, com toda certeza é algo decisivo para você ter o sucesso da sua marca, ter o sucesso do seu projeto de internacionalização o mais rápido possível. Aí, Felipe, eu direcionaria uma pergunta a você. Eu sei que a CNI possui muitos dados, possui muita informação, muito conhecimento. Explica um pouquinho para a gente o que a CNI tem de dados e como é que as indústrias podem se valer desse dado, dessa informação e dessa orientação que eventualmente a CNI possa estar trazendo aí para os industriais, para os donos das marcas. Uma questão importante e, em especial, porque a gente tem uma cultura de não fazer muito planejamento, não se preparar muitas vezes adequadamente para uma iniciativa, seja transformadora ou seja uma que a gente já conhece, enfim, já tem experiência. Muitas vezes vem justamente dessa experiência prática, ou vamos por tentativa e erro. Tem algum cliente que entra em contato, gostou do produto, e aí a empresa começa a explorar aquela oportunidade, percebe que existe uma oportunidade, vai atrás, e não o contrário, não uma preparação mais completa, com dados, com estudos, com inteligência comercial em especial, para identificar, acho que em primeiro lugar, quais são os objetivos que a empresa quer alcançar com a internacionalização. Ela quer ser um fornecedor de marca própria, ela quer fornecer para que outras marcas distribuam localmente, ela quer fazer parte de um consórcio, ela quer ter lojas representando lojas próprias com o seu produto lá fora, ela quer fazer exportação direta ou através de uma trading company, uma comercial exportadora. Depois desse objetivo claro para a empresa, ela precisa escolher os seus produtos. E aí começa justamente esse trabalho de dados que você está falando, César, de identificar dentro do portfólio quais são os produtos mais adequados que eu tenho para os mercados internacionais, que inclusive podem ser diferentes de mercado a mercado, e a partir disso selecionar quais são os mercados ideais para aquele objetivo que eu quero alcançar e aquele produto que eu selecionei. Aí entra um trabalho muito relevante e que não pode ser pormenorizado, que é o estudo de inteligência para a seleção de mercados potenciais. A CNI não faz o atendimento direto de empresas, mas a gente tem uma rede nacional, em cada um dos estados brasileiros existe, dentro da Federação das Indústrias, o Centro Internacional de Negócios,
Eles têm estudos de inteligência para ajudar a empresa em cada uma dessas etapas, que é customizado para a realidade da empresa. As próprias associações setoriais oferecem esse tipo de informação. Para te dar um outro exemplo de uma iniciativa recente, CNI e SEBRAE firmaram um convênio de apoio à internacionalização de micro e pequenas empresas. Então, o edital para os projetos estaduais foram acelerados para que a gente possa agora, em meio à pandemia, ter uma resposta mais efetiva de ações de suporte às empresas que vão dar isso, vão fornecer estudos de inteligência, consultoria customizada para cada uma das empresas, ações de promoção de negócio, provavelmente nesse formato virtual agora, que é a nova realidade. Então, são muitos os caminhos. O importante é a empresa fazer seu planejamento correto, utilizar instituições de apoio que tem como core business ajudar as empresas na sua estratégia, no seu desenvolvimento, porque, obviamente, que ela pode fazer isso com seus próprios recursos, né? Montar uma equipe de comércio exterior na própria empresa, internalizar todos esses processos de decisão e de consulta, mas não porque hoje eu atuo em uma instituição setorial, mas porque também já fui empresário, eu sei a importância que essas instituições possuem para facilitar o caminho das empresas, em especial as micro e pequenas, para que elas possam focar o seu tempo e o seu dinheiro naquilo que é essencial, que é a produção, o desenvolvimento do seu produto, e alavancar vendas, identificação de mercados, identificação de clientes, adequar produtos e embalagens de forma mais eficiente com recursos e projetos externos. E um último exemplo aí para ficar até como convite a todos: a cada semana a gente vem fazendo uma webinar, sempre às quartas-feiras, 11 horas da manhã. A gente já fez sobre logística internacional, sobre como acessa crédito nesse momento de restrição dos órgãos anuentes, o que é mito, o que é verdade. A gente já falou a última de prospecção de clientes no exterior, sempre com essa pegada prática. Teve uma também de adequação de embalagens para exportação, super importante para o setor de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal. Então, sempre com essa pegada de como que eu transformo aquele tema em algo real para a minha operação. Mais um exemplo de uma ação que aí é dado conhecimento que a empresa pode absorver e, com isso, afinar, ajustar aquela estratégia que é o mais importante do seu processo de internacionalização. Legal, Felipe, obrigado. Para encerrar esse segundo bloco, que a gente abrir em seguida com o Rodrigo, o terceiro bloco é a Aline. Seu Sérgio, o senhor, em nome aí da ABC e também representando a empresa, né, a Akia, tem um conhecimento muito grande aí na parte de insumos, de matéria-prima. Eu entendo que hoje já existe uma parceria muito grande entre a indústria de matéria-prima e as marcas, né, do ponto de vista de desenvolver produtos, de trazer inovação para esse mercado que, como a Geisa bem lembrou, é tão dinâmico e tão veloz, né? Como é que o senhor enxerga a partir dessa pandemia? Tem gente que está falando que o mundo vai ser medido agora, né, de antes da pandemia e pós-pandemia, né? Como é que o senhor enxerga essa relação e essa aproximação entre marcas e a indústria de matéria-prima, principalmente com foco no mercado externo? Há o que fazer? Há o que melhorar? Como é que a indústria de matéria-prima enxerga esse futuro? Não tem dúvida que é um desafio bastante grande. A gente tem estudado bastante o cenário que a gente acredita que vai acontecer no pós-pandemia, não só no mercado externo, mas também aqui no mercado interno, no mercado brasileiro, que não vai aqui ter uma atuação bastante grande. E, como você mesmo colocou, a inovação nesse mercado é extremamente importante. Então, nós, como fabricantes de matérias-primas, de ingredientes ativos para esse mercado, estamos sempre buscando algumas novidades, desenvolvimentos novas aplicações, enfim, para poder atender melhor esse mercado. No que se refere à exportação,
O mercado de exportação é um mercado bastante exigente, né? Não que o mercado brasileiro não seja, mas quando a gente se dedica à exportação de ingredientes, por exemplo, para diversos mercados, principalmente o mercado europeu, eu diria que o mercado latino-americano ainda é um mercado que é mais receptivo aos produtos brasileiros, aceita melhor a regulamentação dos produtos brasileiros, ou seja, os produtos são aprovados aqui no Brasil pela Anvisa, são bem aceitos no mercado latino-americano. Quando você vai para outros países, aí a parte regulatória é muito importante. E eu acredito que o pós-pandemia vai ainda acelerar mais essa parte regulatória, a parte de meio ambiente, de produtos mais limpos, mais eficientes, e mais baratos, principalmente. Eu acho que esse vai ser uma das heranças que vão ficar da pandemia do coronavírus. Eu não tenho dúvida de que existem diversas oportunidades. A gente tem remotamente se reunido com bastante frequência com o pessoal de marketing, com empresas de consultoria, etc., para que a gente possa, vamos dizer, descobrir quais são essas oportunidades, né? E eu não tenho dúvida que surgirão diversas oportunidades e as empresas vão ter que se adaptar a esse novo modelo, vão ter que ser mais eficientes, vão ter que ser mais limpas, vão ter que se comunicar melhor com os seus clientes de forma remota, principalmente. Enfim, algumas mudanças que acarretarão aí uma nova maneira de trabalhar no mercado, não só no de higiene pessoal, mas em todos os mercados. Mas eu tenho certeza que o mercado de higiene pessoal ainda vai ser um mercado que está se portando muito bem durante a pandemia, ainda é um mercado que está ativo, e eu acredito que o pós-pandemia vai continuar ativo, porque os produtos de higiene e limpeza vão continuar sendo importantes, mais ainda do que já eram depois no pós-pandemia, no novo normal. Acho que basicamente é isso. Legal, seu Sérgio. Acho que mais do que nunca a proximidade, a união de todos os elos da cadeia aí, né, matéria-prima, indústria, comércio, distribuição, varejo e salões de beleza e até o consumidor final. Quanto mais a gente conseguir aproximar a cadeia e fortalecer cada elo dela, eu acho que mais forte a gente vai sair dessa pandemia, dessa situação que a gente vive atualmente. Vamos dar abertura aqui para o terceiro bloco, e aí, Rodrigo, eu vou ser cavalheiro e vou pedir para a Aline falar primeiro, eu acho que você vai concordar. Aline, a gente sabe que você tem uma experiência grande em diversas marcas aí, né, para ajudá-las nesse processo de internacionalização. Agora na Richer, com já algum tempinho, nessa trajetória, nessa jornada, né, que é exportar e internacionalizar a marca. Se você puder nos contar aí o que na experiência que você adquiriu, os cuidados que as marcas têm que ter, o que funciona e o que não funciona, ia te pedir uma atenção especial a 2 pontos, né? Portfólio de produtos, adequação, né, ao mercado que você objetiva, e também distribuição, achar o distribuidor certo ou o importador certo, né? Qual a relevância de tudo isso? E mais uma vez aí, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui para compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, pelo convite e, enfim, pela oportunidade, né, dessa troca de informações que é tão importante nesse momento delicado para todos. A Richer Professional, ela é uma empresa jovem, está há 6 anos no mercado, mas ela nasceu com o propósito também de atender o mercado internacional, então isso fez com que foi muito importante para que ela expandisse tão rápido e se posicionasse de uma maneira tão forte.
em outros países. Bom, dentro da sua primeira pergunta, eu acho que vale ressaltar que a exportação de cosmético ela é uma estratégia, ela não é algo ocasional, né? Não se exporta porque o dólar está alto ou porque eu estou com o meu estoque cheio, porque eu não vendi nos últimos 2 meses aqui no Brasil. Então, mais do que nunca, nesse momento, está sendo importante estreitar relacionamento com o cliente, né? Aquele contato ativo, dividir as experiências e enfim, muitas vezes entrar em contato para saber como ele está, passando pela pandemia, não ser só aquela pessoa que liga para vender. Nós estamos hoje intensificando o marketing internacional, né, dentro desse período. Nós adaptamos cada post da Richer, nós adaptamos em vários idiomas, até mesmo para dar conteúdo para os nossos clientes, está dando um suporte aí, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, mesmo dentro de uma quarentena, é importante estar sempre presente e estar apoiando. Quanto à busca de distribuidores, de parceiros, é sempre um desafio, né? Cada contato é muito importante antes de qualquer reunião, buscar todas as informações possíveis, né? Visualizar o Facebook dele, quanto tempo ele está lá no mercado, enfim. A gente também não pode correr, às vezes, o risco de que a nossa marca seja mal posicionada lá fora, né? Ou que essa parceria não seja forte o suficiente para criar estratégias juntos, né? Eu acho que esses são os principais pontos. Legal, Aline. Rodrigo, vamos lá. Eu já te encontrei diversas vezes aí em vários aeroportos, né? E sei eu acho que a palavra curiosidade é uma boa palavra, né? Em estar buscando novas oportunidades, novos mercados, entender melhor essa dinâmica da exportação. Conta um pouquinho da história da Beox para a gente, e se você não se incomodar, eu te pedir uma gentileza, falar o seguinte, compartilhar com quem está nos assistindo qual foi o seu grande erro nesses anos, nessa trajetória de exportação, algo que você fale, olha, errei, né? Não vou falar a palavra aqui que eu pensei, mas errei e foi algo que eu me arrependo de ter feito, por experiência ou por seja lá qual for o motivo, né? Se você puder compartilhar com a gente claro, a sua experiência e comentar algum erro que possa contribuir com as pessoas que estão nos assistindo a não cometê-lo também, né? Não, perfeito. Obrigado, César. Obrigado, pessoal, pela participação. Acompanhei bem a fala de todos, né? Acho que agregou bastante, até nesse momento que nós estamos buscando alternativas para poder sair desse período conturbado e tentando achar soluções, né? Acho que todo mundo está no momento de buscar algo inovador, uma solução diferente para um problema que está afetando o mundo inteiro. Falando bem brevemente da Beox, nós somos uma empresa que cresceu com muitos erros e acertos, né? Desde a fundação da empresa, nós éramos muito jovens, então passamos por um período de maturação, onde pecamos muitas vezes, erramos em muitos aspectos e fomos ganhando experiência com o passar dos anos no mercado. Há cerca de 6 anos, uma das nossas sócias optou por morar na Irlanda e foi onde nós startamos com a exportação de uma maneira mais, digamos assim, estruturada, com planejamento. Mesmo com tudo estruturado e com planejamento, ainda não foi aquilo que a gente esperava, como o César comentou de erros, né? Eu acho que um dos maiores erros que a Beox cometeu nesses anos foi não estar pronto para um determinado mercado. Nós tínhamos o produto, mas nós não tínhamos uma adequação de rótulo. Nós tínhamos um case que se encaixava em determinado mercado, mas não estávamos preparados para atendê-lo. E isso custa muito caro. Às vezes, exportar é mais um planejamento. Acho que você falou um pouco disso, né? Não é só exportar pelo dólar ou pela oportunidade ou porque está com produto em estoque.
e sim planejar essa exportação. É algo que leva um processo, não é rápido. A gente está há 6 anos e ainda está muito longe dos objetivos estipulados, mas é um caminho que a gente sabe que tem que trilhar um passinho por vez e não dá para desistir. A gente percebe que em algumas feiras muitas empresas entram e saem, e isso realmente tem que ser um planejamento a longo prazo para não cometer essa falha de estar presente e depois sumir. Isso no mercado internacional, ele tem uma credibilidade muito grande. Os grandes players, os grandes compradores, eles têm muito medo de investir em uma marca, dessa marca conseguir dar estabilidade para ele, atender ele da forma que ele espera, e a gente sabe disso, então, por isso um planejamento devagarzinho, a longo prazo, para chegar em um determinado ponto que a gente espera. Legal, Rodrigo. Acho que o aprendizado aí de se planejar melhor, não só na exportação, mas acho que a empresa como um todo, né, seja o mercado local, o mercado externo, também é um ganho aí que a gente tem dessa época aqui, desse período, né? Dando continuidade, Luiz, uma das coisas que a gente vê no mercado brasileiro é que muitas marcas internacionais acabam vindo para o Brasil e montando estruturas fabris no Brasil, né? A marca, obviamente, é internacional, porém, ele acaba optando por fabricar aqui no Brasil, fabricar localmente. Você enxerga que essa alternativa de uma marca brasileira produzir fora, mas toda a inteligência da marca, toda a concepção dela brasileira, porém, a fabricação em si está num país exterior. Você vê isso como uma alternativa para internacionalizar a empresa, internacionalizar a marca? Como é que você enxerga isso, Luiz? Bom, sim. Esse é também um dos serviços, uma das formas que nós ajudamos as marcas. Portanto, é entender em que casos, não é? ou em que estágio de maturidade vale a pena fazer isso. Em função dos produtos, das categorias, pode fazer sentido logo numa fase inicial, em alguns casos numa fase mais avançada. No caso do Brasil, essa questão tem muito a ver também com as taxas de importação, mas aqui na Europa isto também faz muito sentido por conta quer de alguma economia em termos de custos de transporte, que isso pode representar, mas também numa questão de lançamentos mais rápidos que se podem fazer produzindo aqui dentro do mercado europeu. E nós fazemos isso com vários clientes, ou seja, o que é que nós não fabricamos, mas aquilo que fazemos de facto é entender a realidade da marca, qual é a estratégia em termos de produção, de produto, e procurar qual será o melhor parceiro aqui dentro da Europa. Isso vai variar, se poderá ser uma fábrica em Portugal, em Espanha, Itália ou em França, vai depender muito da categoria e das quantidades que se pretendem produzir. Então nós aí o que fazemos é uma avaliação, portanto, de todos os potenciais parceiros, e depois fazemos auditorias quando é necessário fazer, em outros casos já o fizemos. Fazemos uma pré-negociação de preços para perceber obviamente a competitividade, que é um ponto-chave para a viabilidade da operação. Depois o cliente encerra as negociações diretamente com a fábrica que entender e nós fazemos o acompanhamento de todo o processo para garantir que em termos de qualidade e em termos de prazos tudo corre exatamente como foi definido com o cliente. Portanto, isto sem a necessidade da marca, esteja no Brasil ou no país, portanto tenha que vir fazer esse acompanhamento perto. Nós trabalhamos com clientes neste tipo de apoio, desde que clientes que são fábricas, muitas vezes podem até produzir e enviar em bulk, mas fazer aqui um enchimento, e isso tem vantagens também. Ou então temos casos de outros clientes que mesmo tendo fábrica, determinados SKUs, determinadas referências, são produzidas aqui no mercado europeu. Portanto, sim, em função de cada caso específico e após uma análise, pode fazer bastante sentido essa estratégia. Legal. Seu Sérgio, um recado final para a turma que está nos assistindo, uma mensagem aí da ABC, da Akia, para a turma que está nos assistindo. Bem, acreditar no mercado. Realmente, o mercado de exportação, eu acho que é uma saída importante para todos os fabricantes de cosméticos
e também para fabricantes de ingredientes, como é o nosso caso. A gente mergulhou nesse mercado aí algo em torno de uns 7, 8 anos atrás, temos tido bastante sucesso, estamos bastante satisfeitos com os resultados obtidos. Tanto, eu acho que a ABC pode ajudar bastante no que tange a parte de recursos, de desenvolvimento de formulações, dos aspectos regulatórios também, a todos aqueles que gostariam de exportar os seus produtos e têm algumas dificuldades aí no conhecimento exato das regras sanitárias, regulatórias e etc. Então, a minha mensagem é de otimismo, apesar da crise que estamos passando, eu tenho certeza que isso é mais uma que nós vamos transpor e tudo volta ao normal dentro de algum tempo. Obrigado, seu Sérgio. Geisa, uma mensagem final aí da ABPEC, já te agradecendo aí, em nome do João Carlos Basílio, agradecimento especial por ter liberado a sua presença aí. Seu Sérgio, eu esqueci de falar, mas também agradecer a Vânia por permitir aí a presença do senhor, agradecer muito aí a colaboração. E Geisa, um recado final, a ABPEC é uma associação tão abrangente, né? Como é que vocês estão enxergando essa retomada, uma vez que a gente já passou por outras crises, né? Apesar de você ser jovem, não sei quantas você vivenciou, mas o setor de beleza sempre conseguiu sair forte, sempre conseguiu superar essas crises, até mesmo antes de que boa parte dos outros setores da economia, né? Como é que é a visão de vocês em relação a essa retomada e um recado final aí da ABPEC? E muito obrigado aí pela presença. Obrigada a você, César, pela oportunidade também. Obrigada pelo elogio, não sou tão jovem assim, gente. É o setor de cosméticos que faz isso com todos nós, tá? Continuem usando, é muito bom mesmo. Uma brincadeira à parte, óbvio, a gente não pode deixar de vender o nosso segmento, o nosso setor. Mas eu acho que o mais importante é lembrarmos que a exportação, ela, de fato, é um desafio, né? Como a Aline falou, outros já citaram, exportar um produto que é regulado, buscar mercados internacionais, não significa pegar o seu estoque e vender. Significa entender, se adequar, se capacitar, entender que as regras sanitárias dos outros países, elas obrigatoriamente devem ser respeitadas. Entender que as diferenças culturais, elas são muito grandes e muitas vezes o teu produto aqui, você precisa adaptar para outros mercados. Então, vale a pena você exportar todos os seus SKUs ou vale você entender qual é o seu carro-chefe, qual de fato é o melhor produto que você tem para você sair e mostrar quem é a sua empresa no mercado internacional. Estudar mercado e entender para onde você está indo é imprescindível, é estratégico. E quem não faz isso erra muito de saída já, tá? É um erro muito comum. Tem, eu acho, um ponto muito importante que eu acho relevante considerar, que é o Brasil, até o ano passado, né? Momentos atuais, eu não posso dizer como fecharemos o ano, mas até 2019 o Brasil é o quarto maior consumidor de produtos do segmento. Então, quando a gente pensa em números para exportação, a gente também tem que ser um pouco mais comedido, um pouco mais modesto, porque são muitos mercados, são muitos países. Mas será que você está pronto para virar a tua cabeça e a tua chave de produção local para um mercado que vai te consumir muito menos? Será que você consegue enxergar hoje quem é você? Qual é o seu share de mercado dentro do Brasil para você contar essa história de quem é você lá fora, sabendo que você vai lidar com outras milhares de marcas que também buscam o mercado brasileiro e às vezes não conseguem entrar, né? Muitos vêm e fabricam aqui, mas são grandes marcas. Vale a pena você abrir uma fábrica fora, sendo que você já está dentro do quarto maior consumidor do mundo? Então, assim, são desafios, vocês precisam entender, as empresas precisam entender que exportar é estratégia. Um resumo sobre exportação: tenham persistência, tenham paciência e vai ter que ter investimento.
porque adequar o produto ao mercado internacional exige investimento. Você precisa investimento e dá para ter retorno, isso com certeza. E agora, em nome da ABIPEC, eu aproveito para compartilhar, porque eu vi até algumas perguntas ali no chat, que eu acho importante dizer. A ABIPEC, sim, está aberta a ABIPEC atende os interesses dos seus associados, mas o projeto setorial atende associados ou não à entidade, desde que tenham interesse no mercado internacional e participem do projeto setorial. Eu já coloquei o link para maiores informações. E aproveitando o tema de capacitação, compartilhei também já no chat, nós temos manuais de regulamentação técnica internacionais para aproximadamente 30 países, então consultem, é aberto, muitas empresas que aqui estão são participantes do projeto setorial e é um projeto que de fato está aqui para fomentar a indústria e o setor e toda a cadeia produtiva, assim como os seus correlatos. Contem com a equipe, contem com o esforço de vocês. Eu conto com o esforço de vocês para poder entregar a nossa parte também e ajudá-los nesse desafio que é a exportação e a internacionalização. Obrigado, Geisa. Luiz, uma palavrinha final da Farmlab aí para o pessoal aqui no Brasil. O pessoal já está louco para mandar produto para você aí. Cá estamos para ajudar naquilo que for necessário. Então, bom, uma palavra final é: vamos ser positivos, vamos ter consciência que a seguir a uma fase negativa vem sempre uma fase positiva. E vamos olhar para as oportunidades dos mercados internacionais, e falando aqui no mercado europeu, como um mercado que neste momento começa a retomar uma estabilidade, um mercado que teve uma resposta económica concertada e forte, que vai permitir uma retomada mais rápida provavelmente que outros mercados, e olhem para os produtos brasileiros e o seu potencial aqui no mercado europeu, fortalecendo aquilo que pode diferenciar os produtos brasileiros, ou seja, olhando para todos os ativos que o Brasil tem bem diferenciados relativamente a produtos que vêm de outros mercados, e acreditem que há aqui uma grande oportunidade. Foquem em 5 etapas fundamentais, ou seja, mais importante do que tudo, conhecer o mercado para onde vem, e estes são os 5 passos onde nós ajudamos de formas diferentes e de forma customizada a cada caso, ou seja, conhecer o mercado, conhecer a concorrência, para que depois se possa definir uma estratégia, se possa definir quais são os mercados que a marca vai trabalhar, qual é o portfólio que deve ser colocado e que tem mais potencial na fase inicial e na fase seguinte, dar atenção, obviamente, à parte regulatória, adaptação de fórmulas, de ingredientes que podem ser proibidos na Europa, ajuste de rótulos, elaboração de dossiês, garantir a segurança para que mais à frente não venham a ter problemas, como já sucedeu com outras marcas, e que possam pôr em causa todo o investimento que foi feito até aí. Portanto, muito seguro nessa parte regulatória. A seguir, trabalhar na questão da abertura da distribuição, já com a estratégia definida. E, por fim, a implementação da operação logística, que é também mais uma das últimas etapas onde a Farmlab também contribui, com uma operação na Holanda, para garantir que existe estoque local para dar resposta rápida, quer ao envio de amostras na abertura de novos distribuidores, quer, obviamente, na resposta a encomendas que vão começar a surgir. Portanto, o mercado tem essa abertura, tem imensas oportunidades, entendê-lo, e naquilo que pudermos, cá estaremos para ajudar, como sempre. Legal, obrigado, Luiz. Agora uma palavra final aqui do último especialista, depois um recadinho final da Aline e do Rodrigo. Felipe, a CNI é Confederação Nacional da Indústria, né? E em nome dela, se você puder deixar uma mensagem aí para tantas marcas e indústrias aí que estão nos ouvindo em relação vou me permitir aqui não falar especificamente de exportação, mas também está dentro do cenário, mas uma mensagem aí para esses empresários, para esses empreendedores aí que estão vivendo esse momento aqui e que estão ansiosos aí para poder sair desse momento e poder retomar os seus negócios. Eu acredito seriamente que em qualquer crise a gente tem boas oportunidades também. Eu levo isso na minha vida pessoal
e profissional. É óbvio que estamos todos num modo sobrevivência, né? Uma readequação da dinâmica de trabalho, fechando conta no final do mês, pagamento de funcionário, faturamento, uma própria reorganização da dinâmica familiar, doméstica, assim, escolas, enfim. Mas existem inúmeras oportunidades no Brasil e no exterior. Vou dar alguns exemplos de amigos meus que são de diferentes áreas. Um deles tem uma empresa de frete aéreo, não dá conta do volume de pedidos que ele está recebendo hoje, trabalhando como nunca trabalhou em 10 anos de empresa. Outros amigos que são traders, com demandas que, obviamente, eles tiveram que se adequar a uma nova realidade, ou seja, esse setor têxtil, setor eletroeletrônico, maquinário, alimentos e bebidas, em que eles tiveram que buscar novas formas de fazer negócio, ao invés de apresentar um vídeo institucional, mandar vídeo WhatsApp, fazendo uma chamada eletrônica para conseguir acessar aquele mercado, mas a mensagem é que sim, é possível fazer negócio em meio a tudo isso que a gente está vivendo. E que não seja apenas uma saída para a redução do consumo no mercado interno. Então, fazendo uma ligação com o que a Geisa falou há pouco, em que a gente tem um mercado consumidor de cosméticos imenso no Brasil, inclusive, historicamente, a gente tem um déficit na balança comercial, ou seja, importa muito mais do que a gente exporta, da categoria como um todo. Mas a gente, nesses momentos em que diminui o consumo e a demanda interna, que volta a pensar em internacionalização, e não deveria ser assim. Deveria ser proativo de nossa parte, para que, de fato, a gente esteja na vanguarda das oportunidades e consiga enxergar a melhor forma de sair do outro lado com sucesso. Então, pensem sempre dessa forma, ou seja, se preparando, se organizando, é possível dar a volta por cima. E os problemas pontuais, eu vi algumas das perguntas, mas a questão cambial, agora ela é uma oportunidade, depois, quando voltar taxas menores. Existe opção para isso, né? Você faz hedge, você nos contratos estabelecem margens em que os dois lados têm ganhos e perdas, mas tem uma equalização em que é possível manter um contrato. Você pode buscar alternativas para fazer novas formas de parceria para superar barreiras regulatórias ou fiscais, que era outra coisa que estava em discussão aqui. Então, você deu o exemplo da produção em outros países como uma iniciativa própria da empresa. Isso pode ser feito através de joint venture, através de parceria com empresas estrangeiras que já têm um know-how no mercado, o nível de investimento financeiro e de tempo é menor e você consegue ter o mesmo resultado no final, que é ter um produto como sendo um local para poder acessar melhor aquele mercado. Então, assim, para todas essas questões, só para dar alguns exemplos, existem soluções. O importante é a gente acreditar e fazer isso de maneira estruturada e planejada. Legal, Felipe. Obrigado. Obrigado aí pela presença. Obrigado aí, CNI, na sua figura aí por estar colaborando e contribuindo aí com o setor. Rodrigo, Aline, um recadinho final para os seus colegas que às vezes são concorrentes, mas acho que hoje mais do que nunca somos todos e estamos todos, setor de beleza, no mesmo barco, olhando para frente aí e buscando soluções. Um recadinho final, Aline, para essa turma toda aí que está nos assistindo e que possivelmente vivencia problemas muito parecidos com os que vocês estão vivenciando, mas uma mensagem final aí da Aline, da Richer, para todo mundo que está nos assistindo. Bom, exportar, né, como já dissemos, é muito mais do que atravessar a fronteira. É muito planejamento, muito trabalho, muito investimento, né? Nesse momento, a gente tem que aproveitar para nos desenvolvermos ainda mais, né? Já sabemos que é nos momentos de crise que as empresas mais se desenvolvem, e apesar de toda essa imagem ruim, né, política que o Brasil está vivendo e está sendo mostrado lá fora,
Acho que nós temos que, é o momento de também nos unirmos e mostrar que o Brasil tem excelentes produtos, tem pessoas capacitadas, empresas fortes que estão preparadas para levar o melhor produto para todos eles lá fora. É isso aí, obrigada. Legal, obrigado. Obrigado mesmo, viu, Aline? Obrigado pela presença. Rodrigo, para fechar com chave de ouro, uma mensagem aí para os nossos amigos aí, colegas aí de setor que estão nos escutando. Perfeito, César. Bom, novamente continuando a agradecer, né? Principalmente o projeto Buildcare, que foi onde a gente startou com as exportações, foi onde foi o nosso aprendizado, né? A gente começou a dar os primeirs passos. A Buildfair, recentemente, também é um parceiro nosso com os eventos internacionais, né? E eu acho que o importante nesse mercado, não só nesse momento, óbvio que nesse momento é muito importante, né? Mas os empresários têm que ter um pouco mais de união, um pouco mais de comunicação. O que eu penso é que juntos a gente pode ser muito mais forte, trocar informações, ser mais parceiro, se ajudar quando for necessário. Eu acho que muita pedra que a gente passou no caminho pode ser tirada de outros caminhos. Se a gente trocar mais informações, se a gente se unir mais. E acho que eu conversei com isso quando nós estávamos em Bolonha no passado, e realmente é algo que eu sinto muita falta nesse segmento. Você percebe que outros nichos, os empresários são muito mais unidos. O ramo de perfumaria, por exemplo, existe essa união maior, eles não são concorrentes, eles são colegas de profissão e levam muito isso, né? Já no ramo de cosmético ainda é um pouco difícil. A gente percebe que esse tabu de empresários ainda não foi muito quebrado. Eu acho que se todo mundo se juntar, falar a mesma língua, todo mundo se ajuda, não precisar para exportação. De resto, é só agradecer a presença e pedir mais lives dessa. Eu acho que isso é muito importante para a gente agregar e ter um resultado muito bom no segmento. Obrigado, César. Legal, pessoal. Estamos finalizando aqui. E aí, com isso, eu sempre gosto da palavra gratidão, né? Gratidão aí, Luiz, por estar até essa hora. Já devem ser aí são quase 11 horas da noite aí, salvo engano. O Felipe pelo tempo, pela disponibilidade, Geisa, Aline, seu Sérgio, Rodrigo. Gratidão mesmo pela grandeza de vocês aí em compartilhar conhecimento, compartilhar informações aí com todos. Parabéns aí a todos pelos projetos e pelas iniciativas. Eu tenho certeza que o setor de beleza só se fortalece com as iniciativas de vocês, com todos aí que contribuem, e que a gente vai sair dessa mais forte, tenho certeza absoluta. O setor de beleza é resiliente, já vivemos outras crises, talvez essa sem precedente, mas como o Rodrigo bem lembrou, acho que a união, a junção aí de todos, com toda certeza vai fazer a gente sair mais rápido e mais forte dessa daqui. Então, um super agradecimento a todos pela participação, pela presença, um agradecimento especial à audiência que nos acompanhou aí até o final, e a gente sempre, no final, agradece aos profissionais de saúde, né, que estão cuidando com tanta energia, com tanto carinho aí de todos que, infelizmente, se adoeceram, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos, e daqui a pouquinho, mais alguns dias, outra live da Buildfair aí para trazer um pouquinho mais de informação a todos. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo.